O ser de Deus e os seus atributos. Heber Carlos de Campos. Capítulo 9. A imutabilidade de Deus. Este atributo incomunicável é um corolário de sua independência. Êxodo 3,14. Somente aquele que é independente pode ser imutável. Um ser sujeito a mudanças é um ser dependente, por isso, somente Deus pode ser independente. Nada fora dele mesmo faz com que ele, seus decretos, suas promessas ou seus atributos sejam alterados. Se pudéssemos definir esse atributo, diríamos que a imutabilidade é aquela perfeição por meio da qual Deus se despoja de toda mudança, não somente em seu ser, mas também em seus decretos, promessas e atributos. A imutabilidade de Deus deve ser estudada à luz da experiência da mutabilidade dos seres criados. O Salmo 102 é um exemplo vívido do homem que passa, em contraste com Deus que permanece. O verso 12 diz: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. É esta imutabilidade que faz com que Deus seja conhecido como aquele que é estável e, portanto, digno de confiança, sendo, por isso, absolutamente distinto das suas criaturas. É nesse contexto que podemos perceber a fraqueza, a dependência e a mutabilidade dos homens em contraste com a força imutável e constante de Deus. Deus é a rocha que permanece para sempre, nunca muda e nunca se altera. Deus é imutável no seu ser. Deus é perfeitamente completo em si mesmo. Consequentemente, ele não é passível de mudança. Seu ser é imutável porque ele não tem progresso nem retrocesso algum. Deus não pode ser aumentado nem diminuído em suas capacidades essenciais de um modo simples, mas claro, diz o salmista. Salmo 102, 26 e 27. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O salmista está falando, nos versos anteriores, 24 e 25, da criação de Deus. Na sua criação, tudo muda e possui a tendência de se deteriorar. Isto é explicado pela segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo se deteriora. Não há nada que por si só permaneça para sempre. Contudo, o Criador não é como a criação. O primeiro permanece para sempre imutável, havendo sempre uma constância em Deus, enquanto a última é mudada pelo envelhecimento. Deus permanece o mesmo, sendo inalterável no seu ser. Isto o distingue sobremaneira de todos os seres criados. A imutabilidade do ser divino está conectada com a sua independência, eternidade e infinidade. Um atributo conduz aos outros e está relacionado com eles. Deus não muda porque ele é invariável na sua natureza.
É próprio das coisas finitas se alterarem, mas não daquele que é infinito. O homem caiu porque é possível a seres finitos caírem do estado em que foram criados, mas o mesmo não pode ser dito do Criador Redentor. Por causa dessa imutabilidade, Deus, a despeito dos pecados do seu povo, não os leva à condenação. Ele é imutável no seu ser e naquilo que decide fazer. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa é a imutabilidade de um Deus eterno e autossuficiente. Ele é sempre o mesmo, o que dá base para crermos na sua fidelidade, às suas promessas e aos seus decretos. Tudo vem dele, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não é devedor de ninguém, ele possui tudo, todas as coisas que temos vêm dele e para ele tornam. Porque ele não depende das coisas criadas e porque a sua essência é eterna, ele não muda. As Escrituras apresentam a Deus como quem existia eternamente, quando ainda nada existia, e isso o faz imutável em seu ser, e aquele de quem provém todas as coisas. Tudo o que é criado não é eterno, e por isso está sujeito à mudança, mas Deus é eterno, imutável, sem as dificuldades da temporalidade e da finitude. Por causa deste atributo, Deus está livre de qualquer aumento, diminuição, crescimento ou decadência. É impossível para Deus mudar para melhor ou para pior, porque Ele é autossuficiente em tudo. Suas prescrições e decretos não variam nunca. Por essa razão, podemos confiar nele inteiramente. Ele não muda. Se Deus não fosse imutável, ele não seria Deus. Qualquer coisa que muda deixa de ser o que é. Mas Deus não altera em nada o seu ser. A razão nos ensina que nenhuma mudança pode ocorrer em Deus. Por quê? Porque isto implicaria mudança para melhor ou para pior. Mas essas coisas são impossíveis em Deus, porque Ele é perfeito em tudo o que faz e é. Este atributo também distingue Deus de todas as suas criaturas. O homem é mutável e tem dificuldade de compreender que Deus possa ser diferente dele. Salmo 102, 25 a 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 1:12. A frase de fundamental importância neste texto é: tu, porém, és sempre o mesmo. Aqui, a imutabilidade de Deus está patentemente afirmada. Ele fala da singularidade, da constância de Deus em contraste com as coisas da criação que passam. É próprio das coisas finitas passarem, mas não do que é infinito e independente. A autoexistência de Deus faz com que Ele seja imutável, constante, sem perecer nem mudar nunca.
Deus é imutável nos seus decretos. Os decretos são as resoluções que o Senhor Deus toma na eternidade, a fim de que sejam cumpridas ou realizadas na história do mundo. Ele decreta todos os acontecimentos grandes ou pequenos, sejam diretamente relacionados com a história da redenção ou não. Tudo o que acontece em nosso modo, em nosso mundo e em nossa vida pessoal é produto da vontade decretiva de Deus, que é imutável. Jó 23, 13 e 14. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Ninguém dissuade Deus de fazer alguma coisa que ele decide fazer. Nem todos os homens do mundo podem fazer Deus mudar de opinião quando ele resolve fazer algo, mesmo que seja doloroso. O crente Jó tinha consciência plena de que o sofrimento pelo qual passava era produto dos decretos imutáveis de Deus. Tinha convicção de que todas as coisas que Deus havia ordenado a seu respeito haveriam de acontecer infalivelmente, porque ele sabia que Deus é imutável nas suas decisões. Não há como mudar os planos de Deus. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O mesmo crente, Jó, tinha uma confiança absoluta no poder de Deus. Por isso disse, bem sei que tudo podes. Contudo, a sua crença no poder de Deus não o levou a pedir a Deus para que mudasse os seus planos. Ao contrário, Jó possuía também a plena confiança de que nenhuma coisa que Deus havia determinado fazer podia ser frustrada. Deus é absolutamente imutável para ter seus planos atrapalhados por quem quer que seja. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Os seres humanos podem fazer planos e os fazem constantemente. Muitos deles hoje, quando consultados sobre a realização dos seus planos, respondem, com certeza, sem que levem em conta a importância que lhes é peculiar. Deus, contudo, faz com que seus planos prevaleçam sobre os planos dos homens, porque somente seus planos são imutáveis. Todas as coisas que os homens planejam serão executadas, contanto que estejam de acordo com os planos do Altíssimo. Os destes, sim, sempre haverão de ser realizados. Isaías 14, 24 e 27, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Este verso sugere, de forma inequívoca, um decreto imutável de Deus. Tudo na história é feito em cumprimento dos decretos divinos. Não há quem faça o Senhor voltar atrás em seus propósitos. Quando Ele determina fazer alguma coisa, não há retorno. Os homens são impotentes para reverter um decreto divino. Por essa razão, o profeta é contundente na sua apologia do decreto imutável de Deus. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia eu era, nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O profeta Isaías
é pródigo nas afirmações da imutabilidade dos decretos divinos. Quando Deus resolve não salvar alguém, não há quem o possa salvar. Mas quando Deus resolve salvar, não há quem arranque essa pessoa do seu grandioso amor. Isso também é verdade a respeito da condenação que Deus traz aos seres humanos. Quando Deus age poderosamente, quem o pode impedir? Essa é a pergunta inquietante para os ímpios e, ao mesmo tempo, consoladora para os cristãos que estão debaixo da ação divina. Como é bom saber que essa mesma ideia pode ser aplicada no plano soteriológico, quando Deus age salvadoramente em nós. Quem nos separará do seu amor que está em Cristo Jesus? Quem impedirá Deus de agir redentoramente em nós? Nem mesmo Satanás. Isaías 46, 8 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu o conselho eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é ímpar naquilo que faz. Não há ninguém como Ele que, na sua imutabilidade, faz coisas antigas e que permanecem até hoje. Por que permanecem até hoje? Porque o seu conselho permanecerá de pé. Então ele completa dizendo que a sua vontade ele fará. Ninguém impede Deus de cumprir os seus desígnios, nem mesmo as orações sinceras dos seus servos fiéis. Jeremias 11, 14, 15, 1. Quando Deus toma um propósito, decreto, Ele o executa. As determinações de Deus são infalíveis. Não há como escapar da vontade inevitavelmente imutável de Deus. Hebreus 6,17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. O autor da carta aos Hebreus deixa claro que Deus faz juramentos, geralmente juramentos que envolvem seu próprio nome e sua própria santidade, para mostrar firmemente a imutabilidade do seu propósito. Deus faz aquilo que Ele proíbe aos homens, juramentos, porque Ele não falha naquilo que diz, porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Tudo isso para mostrar que Ele não muda no que diz e decide fazer. Portanto, podemos concluir neste aspecto que Deus nunca fez um plano novo. Deus nunca começou tudo de novo. Ele sempre teve uma vontade única e imutável. Os homens mudam os seus planos, mas Deus não. Há duas razões pelas quais os planos dos homens mudam: a falta de previsão para antecipar-se aos acontecimentos e a falta de poder para levá-los a cabo. Mas estas coisas não podem acontecer com Deus de forma alguma. Ele é onisciente e onipotente. Não está, portanto, sujeito à mudança. Salmo 33, 11. Esta é uma enorme diferença entre Deus e os homens, entre o infinito e os finitos,
entre o Criador e as criaturas. É uma diferença qualitativa. Criação e mutabilidade são termos análogos, assim como Criador e imutabilidade. Deus é imutável nas suas promessas. Quando Deus promete algo ao ser humano, Ele não altera nunca as suas promessas. Deus não muda de opinião nas suas promessas. Alguém pode ter a absoluta certeza de que Deus vai agir segundo as suas promessas, porque isso é a expressão natural da sua natureza imutável. Porque Ele é imutável em seu ser, é que o é nas suas promessas. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não deve ser entendida como fidelidade aos homens, mas a si próprio. Ele faz promessas e permanece fiel a elas. A sua fidelidade é uma maneira de Ele nunca negar-se a si mesmo. Deus nunca pode mentir, isto é, falar algo e depois dizer que não falou ou não cumprir o que disse. Ele tem o dever para consigo próprio de ser fiel naquilo que promete. Ele agiria contra si mesmo se não fosse fiel. Veja uma promessa básica e fundamental de Deus, a de abençoar em Abraão todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 a 3. Cumprida em Gálatas 3, 14 a 22. Observe todos os detalhes que Deus criou para tornar imutável a sua promessa, porque Ele tem o controle sobre toda a história. É que é possível para Ele ser imutável nas suas promessas. É tolice pensar na imutabilidade de Deus e, todavia, duvidar das suas promessas. A fidelidade de Deus está baseada na sua imutabilidade, porque Deus é imutável e Ele é fiel. O cumprimento das suas promessas está vinculado ao poder para cumpri-las. O homem, via de regra, não cumpre suas promessas porque lhe falta um atributo chamado onipotência. Mas este atributo não pode ser negado em Deus. Deus é imutável nos seus atributos. Imutável em seu amor. O compromisso do amor de Deus é inviolável, porque é uma expressão singular da natureza de Deus, que em hipótese alguma pode mudar. Quando Deus põe o seu coração numa pessoa, Ele vai até o fim com esse amor. Deus não é como nós, que mudamos o nosso relacionamento com as pessoas dependendo do que elas possam nos oferecer. O amor de Deus é um amor que não termina nunca, porque está relacionado com o seu atributo da imutabilidade, porque Deus ama a despeito do que somos. É parte do caráter de Deus amar sem limite de intensidade e sem limite de tempo. Jeremias 31:3. O amor de Deus é eterno e vai até as últimas consequências. João 13:1. A imutabilidade de Deus determina a duração infinita do seu amor. 2. Imutável em sua verdade. O que foi verdade uma vez, o será para sempre. A verdade de Deus não é algo subjetivo, dependendo dos sentimentos interiores das pessoas, mas a sua verdade está afirmada objetivamente nas suas leis, que são imutáveis. Deus não é como os homens, que fazem leis que são alteradas a cada análise que sofrem.
mas suas leis permanecem para sempre. É por isso que o salmista fala que a sua verdade está firmada nos céus para sempre. Salmo 119, versículo 89, o que é sinônimo de perenidade. A verdade de Deus, que está afirmada nas Escrituras, afirma para sempre nos céus, é imutável. Tudo se acaba, tudo se deteriora, mas não a verdade de Deus. Por essa razão, Jesus Cristo disse de suas palavras que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Lucas 21:33. As palavras de Deus permanecem para sempre, porque são imutáveis. 3. Imutável em sua misericórdia. Malaquias 3:6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A razão de não sermos consumidos é porque Deus permanece imutável nos seus atributos. Porque Deus não muda, é que permanecemos não somente vivos, mas sem a punição que os nossos pecados merecem. A misericórdia de Deus, por causa do que Cristo fez, é a não imposição da penalidade sobre nós. Não obstante a continuação de nossos atos pecaminosos, Deus nos trata misericordiosamente, isto é, mantém a sua decisão de não mais nos tratar segundo os nossos pecados, nem de nos retribuir consoante as nossas iniquidades. Salmos 103:10. De forma semelhante, Deus diz através do profeta Isaías que todas as coisas podem ser alteradas, mudadas ou removidas, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Isaías 54:10. Essa misericórdia, que nunca se aparta de nós, está embasada na imutabilidade de Deus, na expressão dos seus atributos bondosos. O Salmo 105 fala-nos dessa misericórdia imutável de uma maneira bem popular, dizendo que ela nunca termina. O verso diz que a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Porque isto é assim, porque Deus é imutável na manifestação dos seus atributos. Deus é imutável na concessão dos seus dons. Deus é fiel na distribuição dos seus dons. Nada do que ele concede é mudado por causa da natureza do doador. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Todos os dons são imutáveis por causa da natureza imutável daquele que os concede. Porque os seres humanos dão coisas e depois querem de volta. Quando rompem os seus relacionamentos, porque eles são mutáveis nos seus sentimentos. Mas não é assim com Deus. Deus não dá e não retira os seus dons, porque ele é imutável no seu ser e naquilo que faz. O homem tem sentimentos alteráveis. Hoje ele ama, amanhã ele odeia. Os que gritaram Hosana ao filho de Davi foram os mesmos que disseram crucifica-o, crucifica-o. O ser humano que hoje está de bom humor, amanhã está de mau humor.
O homem é variável nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, porque não sabe julgar retamente. Ele muda de opinião facilmente, porque não possui todos os elementos de uma só vez, porque é passível de sucessão de tempo, porque está sujeito às categorias temporal e espacial. Mas não é assim com Deus. Por esta razão, podemos confiar nele, porque ele é imutável, a rocha eterna que não muda. Deuteronômio 32:4. Ele permanece sempre o mesmo. Aqui está a grande consolação. Não podemos confiar nos homens, mas podemos confiar inteiramente em Deus, porque Ele não muda. Se Deus mudasse em seus sentimentos, atitudes e planos, quem poderia confiar nele? Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a rocha eterna que nunca muda, segura e firme, inabalável. Malaquias 3:6 diz: Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse verso mostra que a imutabilidade intrínseca do caráter de Deus é o fundamento da crença na verdade e certeza de sua palavra. A imutabilidade do caráter de Deus também forma o fundamento para a certeza da contínua fidelidade de Deus ao seu povo, da aliança Israel. Essa concepção soteriológica dos dons de Deus como realidades imutáveis também é ensinada pelas Escrituras. Falando do amor eletivo de Deus demonstrado ao seu povo, mesmo a despeito dos seus pecados, Paulo diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Romanos 11:29. Os dons de Deus oferecidos em Cristo e o seu chamamento das trevas para a luz são coisas que nunca são tiradas de nós por causa da imutabilidade de Deus na manifestação de sua bondade aos seres humanos em quem Ele pôs o seu coração. Aparentes mudanças em Deus. A despeito de não haver nenhuma mudança na sua natureza, nos seus atributos, nos seus decretos e nas suas promessas, não podemos dizer que Deus é inamovível em tudo o que faz. Deus tem movimentos no seu ser e no seu modo de agir que não o tornam um ser estático. Deus muda de atitude quando as suas promessas, por exemplo, são condicionadas à obediência dos seres humanos. Portanto, se quisermos dar uma definição ainda melhor da imutabilidade de Deus, teremos que dividi-la em duas partes, como fez Grudem. Deus é imutável em seu ser, suas perfeições, seus propósitos e suas promessas. Todavia, Deus age e Ele o faz de modo diferente em resposta a diferentes situações. Essa segunda parte da definição diz respeito às aparentes mudanças que as Escrituras atribuem a Deus e nos guarda contra a ideia da imobilidade em Deus. Analisemos agora algumas mudanças aparentes no ser de Deus que devem ser devidamente entendidas sem que tornemos Deus parecido com os seres criados, isto é, mutável. Mudanças de atitude em Deus. As Escrituras mostram as muitas vezes em que Deus
muda de atitude para com o homem. Essas mudanças estão relacionadas com as suas bênçãos ou maldições condicionais. O Salmo 78 é um exemplo típico dessas mudanças em Deus. Deus muda de atitude no seu relacionamento com os seres humanos dependendo da atitude que eles têm para com os seus mandamentos. Então, Deus age de acordo com os padrões e exigências de sua natureza moral. É o caso do rei Ezequias, Isaías 38, 1-8. Deus não alterou os seus planos quanto à duração da vida do rei, mas simplesmente afirmou que ele morreria de uma doença mortal se não houvesse uma intervenção divina. Quando o rei se arrependeu dos seus pecados e suplicou pela misericórdia divina, Deus ouviu as suas orações e lhe deu a sobrevida. Essa sobrevida de 15 anos estava nos planos de Deus, que também incluem o arrependimento dos seus filhos. Portanto, seria tolice pensar em Deus como alguém que altera os seus decretos por causa da atitude dos homens. Deus se move de acordo com os planos que estabeleceu, que incluem as bênçãos condicionais. Quando o estado moral dos homens muda, isto é, quando os homens se arrependem do mal praticado, Deus também muda de atitude para com eles, sendo-lhes misericordioso. Essa mudança de atitude em Deus, de forma alguma, indica que ele mudou qualquer coisa em sua natureza ou em seus atributos ou promessas. Deus muda de ira para a misericórdia, de maldição para a bênção, de rejeição para a aceitação. Essa atitude relacional de Deus não provoca nele nenhuma melhora ou piora. Ele apenas age de acordo com a sua natureza. Uma hora ele age de acordo com o seu amor, outra hora de acordo com a sua justiça, sua soberania, etc. Foi assim que aconteceu com o rei Ezequias e com todos nós que estamos debaixo das suas bênçãos condicionais. O arrependimento de Deus. Em muitos lugares, as Escrituras afirmam que Deus se arrependeu, como em Gênesis 6, 5 e 6. Êxodo 32, 10-14, Jeremias 18, 8-10, 26, 13, Jonas 3, 9, 10 e 42, Amós 7, 1-3. Alguns desses textos dizem respeito à mudança de atitude de Deus, estudada acima, mas há outros que parecem indicar uma mudança mais séria em Deus, que merecem uma análise mais detalhada. Esse fenômeno de Deus se arrependendo é explicado em teologia como sendo um antropopatismo, isto é, a atribuição de um sentimento humano a Deus. Todavia, há certos sentimentos de Deus que são próprios somente dele, e não das criaturas. Os escritores sacros tentaram expressar um sentimento que é próprio de Deus, usando palavras que expressam um sentimento unicamente humano. Essas palavras humanas, mesmo que inspiradas, permanecem humanas e não são suficientes para explicar o que a divindade sentiu quando se diz que ele se arrependeu. Uma outra verdade a respeito desta matéria, que está muito clara em vários textos das Escrituras, é que o arrependimento atribuído a Deus não tem o mesmo sentido que o arrependimento atribuído aos homens. Os versos a serem estudados abaixo atestam essa verdade.
De um lado, Deus não tem o arrependimento que o homem tem. Deus não é homem para que se arrependa. É óbvio que o arrependimento que conota erro, falta de planejamento, impotência, não pode ser atribuído a Deus. Essas coisas são próprias de seres criados, além de serem pecadores. O escritor bíblico contrasta o homem finito e o pecador com o Deus eterno e imutável. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Isso quer dizer que Deus não possui as coisas próprias de um ser humano. Deus não planeja mal, Deus não erra nos seus objetivos, Deus não pode crescer nem diminuir no seu conhecimento de tudo o que há. No mínimo, o arrependimento de Deus não é igual ao dos seres humanos na sua essência. Nele está a verdade imutável, e ele não age como agem os homens, arrependendo-se, isto é, mudando os seus planos ou as suas promessas por causa da sua impotência ou do seu plano mal feito, ou ainda voltando atrás dos seus pecados. Salmo 110:4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De outro lado, o arrependimento que Deus tem, o homem não possui. O arrependimento de Deus é singular nele. É impossível para o homem possuir o que é próprio de Deus. No entanto, a expressão hebraica usada é a mesma. Uma das evidências mais fortes de que o arrependimento de Deus não é igual ao dos seres humanos está demonstrada em 1 Samuel 15:11, que deve ser comparado com 1 Samuel 15:29. No mesmo capítulo se diz que Deus se arrepende e que ele não se arrepende. Como podemos entender isso? No verso 11, o escritor está se referindo ao arrependimento de Deus. No verso 29, ele se refere ao arrependimento dos homens. Observe que a palavra hebraica é a mesma nos dois casos, mas o sentido não é o mesmo. Eu posso saber com clareza qual é o tipo de arrependimento que os seres humanos possuem, mas não tenho condições de saber qual é o conteúdo do arrependimento em Deus. Certamente os dois não são da mesma natureza. Portanto, esse arrependimento, que não é coisa de homem, nós não sabemos exatamente o que possa ser. Se fosse possível ao homem conhecer sobre esse arrependimento, os escritores bíblicos teriam uma palavra mais apropriada. As escrituras não têm uma palavra apropriada para o arrependimento de Deus, porque nenhum ser humano conhece ou pode expressar esse sentimento, porque ele é peculiar a Deus. Então, os escritores sacros tentaram expressar um sentimento que é próprio de Deus com uma palavra que expressa um sentimento próprio de homens. Daí o nome técnico, antropopatismo, ao qual já nos referimos acima. Essas aparentes mudanças ou arrependimentos em Deus não indicam que Deus altera alguma coisa em seu ser, propósitos, atributos ou promessas. Aplicação. A imutabilidade de Deus é de enorme importância para nós, seres humanos mutáveis, além de falíveis. Há alguns pontos que merecem ser mencionados.
Aprenda a ver que o fundamento do nosso conforto, da nossa esperança, do nosso encorajamento e de nossa força está na imutabilidade de Deus. Quando em todas essas situações de desconforto, Deus é o único ser imutável para quem podemos apelar. Só em Deus há razão para se confiar, para se descansar ou ter esperança. A nossa força aumenta quando percebemos que Deus é sempre o mesmo, que o humor não muda e que Ele permanece para sempre o que sempre foi. Quando somos atingidos pelas doenças ou mesmo pela morte, para quem corremos? Para aquele que é sempre o mesmo, a rocha dos séculos, sempre firme e segura. Quando a fraqueza e o desânimo nos atacam, para quem apelamos? Para aquele que é imutável, imutavelmente forte e que pode revigorar as nossas almas. Somente Deus é estável e constante. Quando assolados pela insegurança do amanhã, em quem nos debruçamos? Para aquele que tem todas as coisas escritas e seguras desde os séculos sem fim. Ele é imutável nos seus propósitos e por isso descansamos nas suas mãos seguramente, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Quando vítimas de nossos próprios pecados, com quem podemos contar? Com aquele que perdoa e que nunca volta atrás, lançando contra nós os nossos próprios pecados. Ele é imutável na sua manifestação. Ele é imutável na manifestação do seu amor perdoador. Aprenda a contrastar a nossa mutabilidade de criaturas com a sua imutabilidade como Criador. O povo de Deus sempre tem sido inconstante em suas promessas de fidelidade e de lealdade ao seu Senhor. A fraqueza, a inconstância e a miséria têm sido marcas registradas mesmo dos crentes. A imutabilidade de Deus é contrastada de forma vívida com tudo o que somos. Nesse contexto, a sua imutabilidade brilha de forma fulgurante. Quanto mais fracos, infiéis, desleais e miseráveis, mais nítida fica a ideia da imutabilidade de Deus. Quanto mais mostramos a nossa condição de criaturas, mais evidente fica a imutabilidade do Criador. Devemos aprender a ver esse contraste, a fim de que possamos ter uma ideia melhor sobre quão grande é o nosso Deus. Esse contraste traz grande consolação para a nossa alma e nos ajuda a ver que não precisamos ficar desesperados quando as provações aparecem. O contraste ressalta a nossa fraqueza e deve aumentar o nosso senso de dependência da sua imutabilidade. Seria muito bom para as famílias cristãs se elas se exercitassem na reflexão desse agudo contraste entre o que somos e o que Deus é. Cresceríamos todos na admiração ao grande Deus. Aprenda a aplicar a doutrina da imutabilidade de Deus à sua vida e à de seus descendentes. A nossa confiança no Deus imutável determinará a maneira como nossos filhos veem a Deus. Nossos filhos aprendem a descansar em Deus à medida que nos veem fazer o mesmo. A nossa confiança nele ajudará a dar esperança aos que vêm depois de nós. É a nossa confiança na imutabilidade de Deus que fará perdurar em nossa descendência a continuação de um povo fiel a Deus aqui neste mundo. A força
A dependência, a esperança e a coragem que a Igreja de Deus tiver nos dias futuros dependerá de como vemos e aplicamos a doutrina da imutabilidade de Deus hoje. A nossa crença na imutabilidade de Deus determinará a continuação de nossos filhos na fé. Portanto, aprendamos a aplicar a doutrina para nós mesmos, a fim de que nossos filhos aprendam a viver como nós. A atitude de nossos filhos e dos filhos deles para com Deus dependerá de como entendemos e vivemos com a ideia de um Deus imutável. O conceito correto que lhes passarmos os ajudará a viver alegremente na dependência de um ser tão constante, estável e, portanto, absolutamente digno de confiança.